Seja muito bem-vindo ao canal. Pronto, falei. O funeral da Rainha Elizabeth II aconteceu nesta segunda-feira, dia 19, mas o caixão ainda pode levar meses para ser enterrado. A Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos no dia 8 de setembro, e desde então, o Reino Unido presencia uma série de protocolos diante do funeral da rainha. No entanto, o caixão que traz o corpo da monarca ainda não será enterrado. De acordo com o jornal The Times, o caixão foi fabricado há mais de 30 anos. Foi feito de carvalho inglês e forrada com chumbo, permitindo um fechamento hermético e a combinação de materiais, segundo especialistas, ajuda a retardar o processo de decomposição, seja completamente bloqueada. Isso impede o movimento de partículas que podem acelerar da degradação do corpo por até 1 ano. O caixão será colocado em uma câmara e não enterrado. O caixão de Elizabeth II será levado para o castelo de Windsor, onde acontecerá uma cerimônia religiosa restrita a familiares e amigos íntimos. Depois disso, o caixão vai para um ambiente anexo da Capela de São Jorge. Lá, estão os caixões do rei George e de Elizabeth I, pais da soberana, e do marido, príncipe Philip, que morreu no ano passado, aos 99 anos. Com a chegada do caixão de Elizabeth II, o caixão de Philip será exumado do cofre real da Capela de São Jorge e levado para o ambiente anexo. Com isso, os caixões do casal que permaneceram juntos durante 73 anos, ficarão lado a lado sob uma mesa de pedra, por tempo indeterminado. Eles só serão enterrados quando o rei Charles III, que assumiu o trono minutos após a morte da mãe, decidir via veredito o enterro, que pode levar meses para acontecer. Após decidir e assinar, os caixões serão enviados para uma câmara de pedra ao nível do chão. A Rainha Elizabeth II permanecerá com um par de brinco de pérolas com a aliança de casamento com o príncipe Philip, que acompanha um texto secreto. O segredo da mensagem que contém gravado na joia de casamento da rainha, que ninguém sabe o que diz, a não ser a pessoa que fez a gravação, a rainha e seu marido. Com isso o segredo será eternizado. A morte da rainha marca o fim de uma era no Reino Unido e o início de outra, mais incerta. Elizabeth II era simplesmente a rainha, que permaneceu no trono durante tanto tempo, 70 anos, que parecia eterna para muitos. Aos 73 anos, após uma vida de espera, seu filho mais velho e herdeiro, finalmente virou o rei Charles III. Camila, o amor de sua vida, se tornou a rainha consorte. A frase, "Deus salve o rei", é ouvida em todas as regiões do país. O rei Charles III iniciou uma longa série de eventos, com rituais antigos e minuciosos, mesmo de luto, tinha a missão de encarnar a continuidade da coroa, de cortejos fúnebres a sessões de condolências, de reuniões políticas a cerimônias religiosas, e durante a semana visitou Escócia, Irlanda do Norte e Gales, as 3 nações que ao lado da Inglaterra formam o Reino Unido. O desejo da rainha era que sua filha Anne ficasse com as iniciativas do evento, pelos desafios enfrentados pelo rei Charles nos primeiros dias de seu reinado. Em 24 horas, a vida do novo rei virou um turbilhão, exigindo que ele equilibrasse a dor pessoal com seus deveres de Estado. A princesa Anne cumpre agora seus últimos deveres para com sua falecida mãe. Anne tem um novo capítulo em sua vida pública, está prestes a começar no papel de conselheira do rei. A população formou uma fila de aproximadamente 6 quilômetros para prestar homenagens à rainha. Alguns faziam reverência, outros mandavam beijos. A coroa imperial, com 2.868 diamantes, permaneceu sobre o caixão, que atraiu todos os olhares. Estima-se que 60 milhões de flores foram deixadas em memoriais. As velas foram permitidas em um local à parte, coberto por areia para evitar incêndios. A cerimônia de despedida da Rainha Elizabeth II provavelmente foi um dos maiores encontros diplomáticos do Reino Unido em muitos anos. O rei Charles III recebeu 500 líderes mundiais e membros da realeza estrangeira, centenas de chefes de Estado e representantes diplomáticos, que chegaram em Londres para acompanhar as cerimônias que antecedem ao funeral da rainha. Saiba quem são alguns deles: os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos, Emmanuel Macron da França, Frank-Walter Steinmeier da Alemanha, Justin
Trudeau do Canadá e Jacinda Ardern da Nova Zelândia, Jair Bolsonaro presidente do Brasil, o imperador japonês Naruhito, Marcelo Rebelo de Sousa presidente de Portugal, Rei Felipe VI da Espanha. As pesquisas estimam que mais de 4,1 bilhões de pessoas assistiram ao funeral da rainha pela televisão ou pelas redes sociais em todo o mundo. Escreva nos comentários qual a sua opinião ao assistir o funeral da rainha, considerado o evento do século. Compartilhe com seus amigos, para que eles possam saber também como foi o funeral. Muito obrigada por assistir, nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, pronto, falei!